Abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Nós já vimos a carta de Jesus à igreja em Éfeso, à igreja em Esmirna, à igreja em Pérgamo, à igreja em Tiatira, e hoje nós vamos ver a carta de Jesus para a igreja que se encontrava em Sardes. Então nós vamos ver sobre a igreja que se encontra na cidade de Sardes, ok? Diz assim, Apocalipse capítulo 3, verso de número 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta, o que estava para morrer, pois não achei suas obras íntegras aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos. Papai, nós te pedimos, libere o teu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade aqui, Senhor. Papai, nós queremos ouvir tua voz, nós queremos ser orientados por ti, nós queremos a verdade hoje aqui, papai. Fala com a gente, Senhor. Fala com a gente, Senhor, através dessa carta que o Senhor enviou a essa igreja, mas que é para nós também, Senhor. Nos ajuda a extrair as verdades, os princípios contidos nesse texto, Pai, a vida contida nesse texto para nós hoje, Senhor. Pai, que não seja uma noite de informações, mas que seja uma noite de revelação da Tua Palavra, para que nós sejamos transformados por isso, Senhor. Nós não queremos sair daqui informados, nós não queremos sair daqui, Pai, sabendo mais simplesmente, mas nós queremos sair daqui, Senhor, dispostos a mudar pela renovação da nossa mente. Pai, nós queremos sair daqui pensando como o Senhor pensa, Deus. Renova a nossa mente através das Escrituras, Pai. É isso que a gente te pede, no nome de Jesus. Amém. Essa igreja, gente, estava numa cidade, uma cidade também bastante importante, como a maioria das cidades que a gente viu, porque os apóstolos, aqueles que plantavam igreja, eles eram extremamente intencionais, eles eram extremamente estratégicos. Você vai ver que as primeiras igrejas estavam em cidades muito importantes da época. E ela foi a capital de uma região chamada Reino da Lídia. Então essa região da Lídia, ela era a capital dessa região. E uma coisa intrigante, o que a tornava famosa, é que eles haviam desenvolvido nessa cidade, e essas informações que eu vou te dar, elas são extremamente importantes para a interpretação da carta. Nós temos que saber o contexto para entender o texto. Então, essa região aqui, essa cidade, na verdade, ela se tornou muito famosa porque eles desenvolveram uma técnica de tintura, de aplicar tintura em tecido. Então, havia nessa cidade fábricas de tingir tecido. Então, eles desenvolveram uma técnica tão avançada para a época, que eles conseguiam fazer quase que silk, o que hoje nós chamamos de silk, né? De colocar uma imagem na camiseta. Eles conseguiam fazer isso nas roupas, eles conseguiam produzir imagem nas roupas, e ela se tornou muito famosa, a cidade, por causa dessas fábricas que era manufaturado, lógico, era tudo manual, mas eles tinham linhas de produções e eles produziam essas roupas, que se tornou muito famoso naquela época. Então era uma cidade da imagem,
era uma cidade da moda, né, que tinha um apelo em relação à moda, em relação à imagem. Então, eles conseguiam produzir a roupa. E a roupa, gente, é algo muito importante. Até hoje, roupa é uma questão muito importante, porque a roupa fala da nossa identidade. A roupa é aquilo que nos cobre e que comunica algo sobre quem nós somos, não é verdade? Cada um aqui, cada pessoa aqui se veste de um jeito, gosta de um tipo de roupa, porque essa roupa que você está usando fala sobre você. Hoje a gente está acostumado também a usar algumas camisetas estampadas, né? Escrito algumas frases, porque aquela imagem fala alguma coisa ou quer falar alguma coisa sobre quem nós somos. E essa era essa cidade de Sardes, uma cidade centrada nessa questão da imagem. E aí Jesus começa essa carta no verso de número 1, dizendo assim, olha, estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E ele diz assim, olha, conheço as suas obras. O que ele começa dizendo para essa igreja que se encontra em Sardes é, ei, eu conheço as suas obras. Eu conheço o que você está fazendo, e não somente o que você está fazendo de forma externa, mas eu conheço o teu coração, eu conheço os teus pensamentos, eu conheço as obras que você realiza e que ninguém sabe que você realiza. Eu sei do que você faz por baixo do pano, eu sei o que você faz com a porta trancada, eu conheço as suas obras. E, gente, essa primeira frase já é uma frase para gerar temor no nosso coração, porque ele está se revelando como Jesus, o Deus que tudo vê, o Deus que é onipresente. Todos nós aqui nesse salão sabemos que um dos atributos de Deus é que Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora, será que verdadeiramente cremos nisso? Porque viver consciente de que você está diante de um Deus que tudo vê, que conhece as tuas obras, que sempre está presente, deveria mudar em muito o nosso estilo de vida. Em muito. Saber que você está diante desse Deus deveria mudar. Eu vi um vídeo do John Piper, e ele estava falando no vídeo, na ocasião, sobre pornografia. E ele dizendo sobre essa questão da pornografia, esse vício em pornografia, e em um momento ele afirmou assim, olha, o problema da pornografia não é simplesmente um problema de um vício, um problema moral, mas o problema da pornografia é um problema de fé. É um problema de fé. Aí eu ouvindo aquilo, mas como um problema de fé, né? Ele disse assim, por quê? Porque para praticar a pornografia, eu não creio que Deus está presente. Porque, e a pergunta que ele fazia no vídeo era a seguinte, você acessa a pornografia com a sua mãe do lado? Você acessa a pornografia com seu pai do lado, com alguém na sala, observando você fazer aquilo? Não, a resposta é não. Ou seja, se você não acessa com a sua mãe na sala, como acessar com Deus na sala? Como acessar sabendo que Ele, o olho que tudo vê, aquele que tem os olhos como chamas de fogo, aquele que não há telhado nas casas para Ele, não tem porta nos cômodos para Ele, não tem senha nos celulares para Ele, como crer que eu estou diante dEle e fazer algo como a pornografia, por exemplo? A verdade é que não cremos. E, gente, foi plantado uma dicotomia na nossa cabeça, foi plantado a religião plantou uma parada na nossa cabeça. Quantos de nós, por anos, tinha roupa de vir para a igreja? A gente brincava que era roupa de ver Deus, não é? Mãe, você passou minha roupa de ver Deus? E a gente criou uma divisão na nossa cabeça, como se aqui Deus estivesse vendo, e lá não. Como se aqui Deus estivesse presente e lá não. Deus não está nem vendo sua roupa.
Porque ele diz assim para Samuel: Samuel, você está querendo escolher esse Eliabe aí, porque ele é grandão, fortão? Ei, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Vocês veem a aparência, eu vejo corações. Eu enxergo o coração, eu vejo tudo, eu vejo a intenção, eu vejo pensamentos. Então ele está dizendo: ei, eu conheço as tuas obras. E é algo para gerar temor no nosso coração. Mas olha que paradoxo, essa verdade gera temor no nosso coração e arranca o medo do nosso coração. Porque o mesmo Deus que está presente quando você peca, Ele também está presente quando você está passando dificuldade. Ele também está presente quando você está angustiado. Ele também está presente quando você está se sentindo sozinho. Ele está sempre presente. Não tem que ter medo, gente. Por quê? Porque você está entrando em todos os ambientes com um leão do seu lado. Aquele invencível. Aquele que ninguém pode vencê-lo, ninguém pode pará-lo, está sempre presente na sua vida. Não tem demônio, não tem diabo, não tem pessoa que pode ir contra nós. Por quê? Porque Ele está sempre presente. Eu vou estar com você todos os dias da vida de vocês, Ele afirmou, antes de subir aos céus. Então, Ele começa com essa afirmação. Por quê? Ele começa dizendo: conheço as tuas obras. Porque olha a continuação do versículo. Eu creio, gente, que esta carta é uma das mais relevantes para nós, para a nossa geração e principalmente para nós como família de Zascope. Talvez esta é a carta para a qual nós vamos ter que mais olhar durante a nossa caminhada como igreja. Porque olha o que ele diz para essa igreja: você tem fama de estar vivo, mas está morto. Vocês têm fama de estar vivo, mas está morto. Nós vamos ter que observar muito essa igreja de Sardes, porque esta é a nossa tentação como igreja. Gente, nós temos no prédio aqui 5 meses, como igreja 1 ano mais ou menos, e já há uma fama de que estamos vivos. Há uma fama de que aqui na família de Zascope a presença de Deus está, e que as pessoas vêm e são curadas, e isso e aquilo. Há uma fama de que estamos vivos. Só que a pergunta é se vamos ser como essa igreja que vivia só de uma fama, que vivia só de uma imagem, que era famosa via Instagram, que sustentava uma imagem. Mas a pergunta é: estamos realmente vivos diante daquele que conhece as nossas obras? É real o que está acontecendo ou é uma imagem? É real o que está acontecendo? E esse não é só uma luta nossa como igreja, também é uma luta nossa como geração, porque nós somos a geração de Sardes, a geração da imagem, a geração da estampa, a geração da roupa, sabe? Nós somos a geração que somos muito expostos, e nós estamos mostrando uma imagem o tempo todo, estamos construindo uma fama o tempo todo, e a fama muitas vezes é de estar vivo, mas a pergunta é: realmente estamos vivos? De verdade? Nós estamos vivos? Gente, essa igreja de Sardes era incrível. Era uma igreja maravilhosa. Gente, na carta que Jesus manda, não há nenhuma repreensão sobre doutrina. Eles não tinham entre eles a doutrina dos nicolaítas, eles não tinham entre eles a doutrina de Balaão, eles não tinham entre eles o espírito de Jezabel, não tinha nada que as outras igrejas foi severamente repreendida. Eles tinham a sã doutrina, eles conheciam as escrituras. Pra você ter uma noção, não tinha nem perseguição externa, não fala de mártire, não fala de pessoal perseguindo eles na cidade, nada. Era uma igreja incrível, mas incrível diante dos homens e morta diante de Deus. O que é o temor do nosso coração hoje aqui? Dá para colocar um teatro aqui, gente. Dá para a gente fazer um teatro aqui, levantar a mão, ajoelhar, dá até para chorar. Mas, cara, nós estamos diante de Deus,
que tudo vê, que sabe se no coração você está de joelho ou não. Essa é a igreja de Sardes, uma igreja da imagem. É a igreja que deixou o ídolo da cidade entrar dentro dela. Deixou a cultura da cidade, que era uma cultura de imagem, entrar dentro dela. E agora era uma igreja que tinha uma imagem externa mais avivada do que ela realmente era. Era a igreja da imagem, da fama. Vocês têm fama de estar vivo, mas vocês estão mortos. E sabe o que eu quero afirmar para vocês? É que Satanás, ele nem se preocupa em enviar perseguição para uma igreja que idolatra a sua própria imagem. Porque já está resolvido o problema dela. Já está resolvido. Ela já vai sustentar uma fama de estar viva, estando morta. E para aqueles que sustentam uma fama de estar vivo, não tem cura. Porque a cura só há em reconhecermos a nossa fraqueza. Ela mesma vai se matar, ela mesma vai cobrir as suas feridas e apodrecer por dentro, e com uma camiseta linda por fora. Só fama. Ela mesma vai passar maquiagem por cima do câncer, do tumor. Ela mesma vai fingir que está tudo bem e vai morrer sozinha. Somente uma fama, uma imagem. E gente, eu queria que você pensasse sobre isso. Agora, não somente como igreja, mas você de forma pessoal. Se eu chegasse para você nessa noite, com um papel, e falasse, e perguntasse, na verdade não para você, mas para quem está ao seu redor, eu perguntasse para quem está ao seu redor, quem é essa pessoa? Por exemplo, eu quisesse saber mais sobre o Arthur, então eu chegasse para a Val, que é irmã do Arthur, perguntasse, quem é o Arthur? Aí a Val vai falar, o Arthur é isso, o Arthur é aquilo, o Arthur é aquilo outro. Eu chegasse para a Cris, a mãe do Arthur, e perguntasse, quem é o Arthur? E a Cris ia falar, o Arthur é isso, a Cris é super puxa-saco do Arthur, viu? Fica claro já aqui. O Arthur é isso, o Arthur é aquilo outro. Chegasse para o Sabino, quem é o Arthur? Chegasse para a Gabs, quem é o Arthur? E todos esses, a igreja, quem é o Arthur? E a igreja me desse uma lista de quem é o Arthur. E aí eu chegasse para Deus e perguntasse, Deus, quem é o Arthur? E Deus me desse uma descrição. A pergunta nessa noite é se as duas listas bateriam. Se o que Deus pensa de nós é o que as pessoas ao nosso redor pensam de nós. Ou se a lista das pessoas ao nosso redor é muito melhor do que a lista de Deus. Porque nós somos profissionais em montar uma imagem. Porque nós somos bons de montar um teatro, porque nós somos bons de convencer os outros de que estamos bem, mas estamos mortos diante dele. Sabe, gente, eu queria abrir meu coração com vocês, porque isso daqui talvez seja a minha maior tentação. Isso daqui seja provavelmente o meu maior pecado, aquilo que eu mais luto. Uma idolatria em relação à minha imagem. Uma idolatria em relação a agradar os outros, mas não porque eu amo os outros, mas porque os outros vão ter uma visão de mim. E sabe que essa idolatria da sua imagem, ela é extremamente perigosa e extremamente difícil de você vencer e identificar. Por quê? A Andréa Vargas disse aqui no curso de sexualidade, ela afirmou assim, o problema dos ídolos é que eles têm um guarda-roupa, e nesse guarda-roupa eles têm vários disfarces. E o meu ídolo, ele vem disfarçado de cristianismo. O meu ídolo vem disfarçado de mansidão, vem disfarçado de humildade, vem disfarçado de paciência. Se você perguntar para várias pessoas aqui uma lista sobre o Douglas, vão te falar, o Douglas é um cara muito manso. Mas não, muitas vezes, não porque eu sou realmente, ou porque eu amo a pessoa, mas porque eu não quero brigar com ela para não manchar a minha imagem diante dela.
Não é uma humildade porque eu amo pessoas, é uma humildade para que você goste de mim e eu continue em alta estima diante de você, e para que você fale bem de mim para todo mundo. Só que nessa eu posso negociar princípios. Nessa eu posso negociar a verdade. Por quê? Porque falar a verdade muitas vezes não vai sustentar uma boa imagem de nós. Às vezes você vai vir chegar para mim e perguntar: pastor, o que você achou dessa roupa? Eu vou falar: poxa, muito bonito. Porque eu não quero te desagradar. Porque te desagradar é manchar minha imagem diante de você. Sardes idolatrava a imagem dela. Deus tem tratado isso no meu coração, para até mesmo em cima do púlpito eu não negociar a verdade. E não subir aqui pensando o que eles querem ouvir, mas subir aqui pensando o que Ele quer falar. E mesmo que a minha imagem seja estragada por aquilo que Ele quer falar, eu tenho um maior compromisso com o que Ele quer falar do que com o que você quer ouvir. Sabe, gente, é um perigo para nós, como igreja, porque a gente cai na tentação de fazer culto para pessoas. E a gente pode pensar: meu Deus, mas eles não vão gostar dessa música. Mas a música não é para nós, a música é para Ele. Mas eles não vão gostar de orar tanto, mas a oração não é para nós, a oração é para Ele, culto é para Ele, igreja é para Ele, não é para nós. Nós temos que vencer a imagem, gente. Nós temos que vencer a idolatria da nossa própria imagem. E por que isso acontece comigo? E talvez você tenha se identificado. Isso acontece por causa de uma necessidade que há na nossa alma de ser amado e aceito. Há uma necessidade no nosso coração de ser aceito. E o que vai variar, gente, é qual é o grupo que você quer ser aceito. O mesmo princípio, presta muita atenção nisso. Um adolescente, um jovem pode estar em algum lugar agora, experimentando drogas. Por quê? Porque ele quer ser amado por aquele grupo. A gente pensa que é a droga, mas ele quer ser amado pelo grupo. Aquele grupo, para ele entrar e ser amado, requer dele esse ato de usar drogas. Eu estou dentro desse grupo aqui, e para ser amado por esse grupo aqui, eu preciso ser manso. E aí eu sou manso, não como a natureza de Cristo, mas para ser aceito pelo grupo e amado por Ele. Deixa eu te falar, nesse sentido, mansidão e usar drogas não tem diferença nenhuma. Só varia o grupo que eu estou tentando entrar. E muitas vezes nós entramos aqui nas nossas carências e tentamos agradar os crentes. E perguntamos: o que eu preciso fazer para agradar os crentes? E você está fazendo a mesma coisa que você fazia lá fora, indo na balada para agradar seus amigos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque você não está fazendo para Ele, para a glória dEle, para servir o próximo. Você está fazendo pela sua imagem. Você está fazendo para sustentar uma imagem, assim como você fazia lá fora, agora você faz aqui dentro. Porque esse é o lance da religião. Ela liga uma ponte entre o mundo e o mundo. Só te apresenta uma nova droga. Só te apresenta uma nova balada para você ir. Balada dos crentes. Mas o princípio é o mesmo. Sustentar a minha imagem. Buscar aprovação, buscar ser amado pelos outros. É uma carência no coração que busca ser amado. E aí, ele diz assim, olha, no verso de número 2: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras íntegras aos olhos de meu Deus. Há algumas versões que falam perfeitas, mas essa não é a melhor tradução, porque senão nenhuma obra seria aceita por Deus, porque não há perfeição nas nossas obras enquanto estamos aqui nesse mundo caído, nesse corpo caído. A palavra melhor aí é íntegras, integridade. O que Jesus está dizendo para essa igreja é: não há integridade nas obras de vocês. E o que é integridade, gente?
Integridade é diferente do que muitas vezes a gente interpreta de integridade. Pô, aquele fulano é íntegro. E a gente fala porque ele é certinho, porque ele paga as contas, porque ele faz tudo bonitinho. A gente fala que ele é íntegro. Mas a palavra integridade, em sua essência original, é a palavra inteiro. Ser íntegro é ser inteiro. O que Jesus está falando para essa igreja? Vocês não são inteiros nas obras de vocês. Vocês são uma coisa em público e são outra no secreto. Vocês são uma coisa na igreja e são outra em casa. Você é uma coisa como pastor e outra como marido. Você não é íntegro. Portanto, integridade que Jesus está cobrando aqui é você ser inteiro. É aquilo que você é lá, você é aqui, e o que você é no secreto, você é em público. Seja você de verdade. Mas Douglas, o que eu sou de verdade não é tão legal. Não tem problema, seja você de verdade, porque só tem cura se você for íntegro. Se você for hipócrita, não tem cura. Entenda isso, gente, nas Escrituras. Jesus veio, Jesus era santo, santo e santo. E Jesus não tinha problema nenhum de sentar com prostitutas, gente. Jesus não tinha problema nenhum em andar com publicanos. Pessoas que haviam se vendido para o sistema. Os publicanos eram aqueles que eram judeus e estavam trabalhando para os romanos que oprimiam os judeus. Os caras que traíram o povo deles. Jesus não tinha problema nenhum de andar com eles. Dos pecadores, os caras que abandonaram completamente a fé judaica. Ele não tinha problema nenhum de andar com esses caras. Com quem que ele tinha problema? Com o fariseu. Com os escribas, com os mestres da lei. Por quê? Porque eles fingiam uma santidade. Entenda, Jesus não tem problema com pecador. Jesus tem problema com quem finge que não é pecador. Ouça essa frase que eu vou te dizer. Aquelas prostitutas eram mais íntegras do que aqueles fariseus. Por quê? Porque elas eram inteiras. E aonde tem um coração inteiro, tem restauração de Deus, cara. Mas aonde você encobre as suas transgressões, não há cura. Não há libertação. O que Jesus está dizendo para nós hoje, e se a igreja tiver ouvidos, ouça. Ei, seja quem você é. Para de usar essa máscara, para de colocar essa roupa inventada de crente que você criou, e expõe quem você é, porque eu quero curar vocês. Jesus quer nos curar, gente, mas só há cura na integridade. Eu não encontrei integridade nas obras de vocês. É interessante que em outras igrejas, ele diz, vocês são fracos. Mas é nessa fraqueza que vocês são fortes, porque é na capacidade de reconhecer quão fracos somos, que vem a força de Deus em nós. Gente, nós não podemos ser uma igreja da imagem, nós não podemos ter a fama de estar vivos, mas estarmos mortos, cara. Abre o jogo, abre o seu coração, confesse o seu pecado, cara. Sabe? Quando for perguntado para você, e aí tudo bem, tenha coragem de dizer não. E aí tudo na paz? Não. Sério, o que aconteceu? Não está bem, cara. Não está legal. Estou passando um problema. Para com essa máscara. Para com essa máscara. O que Deus quer fazer em nós é implantar uma cultura de integridade. Uma cultura de transparência. Gente, nós temos que ser família. E o que é ser família? É ser transparente, é ser quem você é. Família é esse ambiente onde você pode abrir o jogo, você pode falar, estou doente, estou lutando com isso. Gente, somos todos pecadores, todos desse lugar. Sobra ninguém, ninguém aqui. Não se preocupa. Aqui é igual alcoólatras anônimos, irmão. Aqui meu nome é Douglas, estou limpo há 10 dias da idolatria da minha imagem. Sou viciado em agradar os outros. Olá, Douglas.
Sobra ninguém, meu irmão. O lance é que cada um pega numa área. O lance é que cada um vai para um canto. Mas a verdade é que não tem ninguém. E se todos somos pecadores, quais são os piores? Quem esconde? Se somos todos pecadores, quem são os melhores? Quem reconhece que é completamente dependente de Deus. Porque se não reconhecemos, gente, não somos dependentes dele. Não queremos entregar o controle para ele. Agora, só há cura quando nos expomos. É assim como Jacó, ele tem essa ferida na alma. Ele nasceu insegundo e ele quer ser abençoado, ele quer a bênção, ele quer ser aceito, ele quer ser amado pelo pai. Mas o pai ama mais o primogênito, Esaú, mas ele quer, e ele quer. E aí o que ele faz? Ele vai no princípio de Sardes, ele vai lá e coloca uma roupa do irmão. Ele vai lá e silca, sou Esaú. E ele chega diante do pai, e o pai pergunta, quem é você? Ele fala, Esaú. Ele usa essa máscara, ele finge ser alguém para ser aceito e amado. E aí o pai pega nele e fala, realmente, é Esaú. Que a roupa de Esaú, o cheiro de Esaú, é Esaú. E aí ele é abençoado no lugar do outro. Ele quer ser quem ele não é. Jacó seria o cara que ficava no Instagram lá rodando e falou, nossa, como eu queria a vida desse cara aqui, desse Esaú. Como eu queria a vida dele, como eu queria o carro dele, queria morar lá na casa dele, olha como ele faz viagem. Mas gente, ele peida, vai no banheiro, faz tudo, viu? Pecador, briga com a esposa, tudo que você imaginar, faz, igual nós. E aí, ele vai embora, porque o irmão quer matar ele, né? Porque roubou a bênção dele. E aí, depois, ele fica um tempão lá, já é enganado pra caramba também. E depois volta. E quando ele volta, ele tem um encontro com Deus, cara. Ele tem um encontro com Deus no vale. E nesse vale, ele começa a lutar com Deus. E ele está na mesma ainda. Quero ser abençoado. Eu não vou largar enquanto você não me amar. Enquanto você não me aceitar. Enquanto você não me abençoar. E ele fala, você quer ser abençoado? Você quer ser aceito, amado? Então eu tenho aqui uma pergunta para você. Qual é o seu nome então? Você vai derrubar a máscara. Você vai tirar essa roupa. E aí ele abre o jogo. Ele fala, eu sou Jacó. Eu sou enganador. Eu sou trapaceiro. Eu sou Jacó. E quando ele reconhece quem é ele, Deus vem e muda a vida dele, muda a história dele e fala, a partir de hoje você não vai mais chamar Jacó, você vai chamar Israel, porque você estava tentando se cobrir, e hoje você reconhecendo quem você é, eu te dou um novo nome, eu te faço novo. Aqui, nessa noite, nós vamos travar uma luta com Deus. E eu espero que você deixe ele vencer. E a pergunta é, quem é você, cara? Quem é você? Aquele que conhece as tuas obras está perguntando, quem é você? Olha qual é a solução que Jesus dá, verso de número 3. Ele diz assim, olha, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Jesus diz para essa igreja, volta lá no início, o que foi pregado para vocês lá no início, quando essa igreja foi plantada, lembra o que plantou, o que fundamentou essa igreja, volta para o que vocês receberam, e para o que vocês ouviram. O apelo de Jesus é uma volta ao evangelho puro e simples, gente. É uma volta ao evangelho. Gente, a única forma de vencer isso, como eu estou vencendo isso, com o evangelho. Por quê? Porque o evangelho nos revela duas coisas. Primeiro, o evangelho nos revela quão pecadores nós somos. O evangelho nos mostra quão pecadores nós somos. Por quê, Douglas? Porque o evangelho mostra que a nossa dívida diante de Deus é tão grande que não era suficiente um cordeiro morrer por nós.
Que a nossa dívida diante de Deus era tão grande que não dava para vir uma pessoa e morrer por nós, não dava para um anjo morrer por nós. A dívida que eu e você temos diante dele é tão gigantesca que o único jeito de pagar era o único Filho de Deus morrendo por nós. O que você deve, a dívida que você contraiu, ela é tão gigantesca que Deus teve que encarnar e morrer para pagar o que você deve. O Evangelho revela que somos muito mais pecadores do que imaginamos. Agora, no momento em que o Evangelho passa uma rasteira em nós e nos lança no chão, ele nos levanta dizendo: porém, todavia, mas um Deus que é rico em misericórdia amou você primeiro exatamente como você é. Quando você pega e o Evangelho acaba com você, com o tamanho da dívida, ele vem e te fala o tamanho do amor que ele tem para você. O Evangelho explode a nossa cabeça, porque na mesma hora que ele te joga no chão, ele te eleva ao céu. O Evangelho consegue nos pôr na lona e nas alturas ao mesmo tempo. Somos pecadores extremamente amados por Deus, pecadores perdoados pela graça. Nós fomos adotados por aquele que nós éramos inimigos. E o Evangelho vem e resolve o problema de Sardes. Por quê? Porque no momento em que Sardes sentia uma superioridade, o Evangelho vinha e falava: mas vocês são pecadores, e jogava eles no chão. E no momento que eles sentiam uma inferioridade e uma necessidade de manter uma imagem para ser amado, o Evangelho diz: não precisa disso, ele já te amou primeiro, já te aceitou, já te adotou, você não precisa mais disso. Gente, vocês aqui, eu não preciso mais viver a partir da minha carência. Eu não preciso mais me movimentar para ser amado. Por quê? Porque Ele já me amou primeiro, e isso é suficiente para mim. Menina, sabe por que você faz essas escolhas erradas de namorado, que todo mundo está vendo? Sabe por que você sempre escolhe errado? Porque você escolhe a partir da carência. Quando você vai no mercado com fome, você compra tudo errado. Quem está entendendo o que eu estou falando, né? Estou entendendo, pastor. Só pega o produto vencido. É a fome. O que Deus quer fazer? Satisfazer a sua fome de amor. E aí Ele vai abrir os seus olhos para você escolher certo. O que Ele quer fazer? Ele quer ser o seu noivo antes de você escolher um namorado. E aí o critério vai lá em cima, meu irmão. Porque você não precisa de homem, você já tem Jesus Cristo na sua vida, cara. Você não precisa de ninguém para te completar, você já é inteira em Cristo Jesus. Você precisa de alguém para andar ombro a ombro com você e cumprir uma missão na face da terra. Homens, nós não precisamos de dinheiro. Nós não precisamos de dinheiro para comprar os objetos, os carros, as casas chiques, para ser aceito. Nós não precisamos. O dono de todas as coisas já nos aceitou, já nos adotou e prometeu a herança para nós. Nós não agimos mais a partir de uma carência, a partir de uma ferida. Nós não precisamos acessar pornografia para sentir uma falsa intimidade. Nós já temos intimidade com o nosso Deus no secreto com Ele. Ele nos satisfaz, cara. Eu não preciso mais manter uma imagem diante de vocês para vocês me aceitarem. Eu já fui aceito. E agora eu posso falar a verdade. Agora eu posso falar a verdade. É isso que Ele quer fazer na sua vida. Ele quer que você esteja completamente satisfeito no Evangelho, completamente satisfeito no amor dEle. E quando isso acontecer, vai acontecer uma coisa maravilhosa. Ele vai te dar a capacidade de andar pelado. Falou, aleluias. Gente, o que é a igreja? A igreja é a comunidade dos pelados. A igreja é uma volta ao Éden. A igreja é uma volta ao paraíso. A igreja é o lugar onde nós podemos ser quem nós somos. Sem medo.
Por quê? Porque Ele já nos amou. Quando Adão e Eva, quando o homem e a mulher estavam no paraíso, há uma afirmação: estavam nus e não se envergonhavam. Por que essa afirmação? E aí na sequência diz no capítulo 3, que a mulher, o homem, eles comem o fruto, eles pecam, e aí diz assim, os olhos deles foram abertos e perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. Eu te pergunto, por que não havia vergonha antes e por que eles tinham vergonha depois? Por que que eles andavam nus e não se envergonhavam, e depois que pecaram, passaram a ter vergonha da nudez, e passaram a fazer roupinha para se cobrir? Por quê? Será que quando a mulher comeu o fruto, o peito caiu, nasceu celulite? Será que foi isso? Ela falou, meu Deus, que vergonha. Será que era um fruto tão calórico que a barriga dele cresceu, os peitinhos assim pareceu? Por quê? Ficaram feios? E eu tenho certeza que não. Por que que após o pecado houve vergonha da nudez? Por que que após o pecado eles foram e fizeram roupas para ele? Olha o mesmo princípio de Sardes, eles já vão e correm para a imagem, eles já vão e correm para se cobrir com alguma coisa. Eu não posso expor quem eu sou, então deixa eu fingir que eu sou crente. Eu não posso expor quem eu sou, então deixa eu fingir que eu sou o baladeiro, pegador. Eu não posso expor quem eu sou, então deixa eu fingir que eu sou o torcedor do time tal e um bando de louco. Não é nada, não é uma indireta para ninguém aqui. Pode ser mancha verde, pode ser outras coisas. A gente fica fazendo roupinha, gente, para cobrir a nossa nudez. E sabe por quê que eles ficam nus e sentem vergonha? Porque acabou o amor incondicional. Porque qual era o raciocínio do homem? Peraí. Ela rejeitou Deus, que é o Todo-Poderoso. Ela deu as costas para Deus. Ela achou um motivo de rejeitar Deus. Imagina a mim. Ela vai me rejeitar. O outro é o mesmo princípio. Ela pensou, ele rejeitou Deus, o Pai. Imagina a mim. Não dá mais para eu ficar nu diante dele, porque não tem mais amor incondicional. Eu sou o próximo a ser rejeitado. E aí Deus entra no jardim e ele fala assim para eles, cadê vocês? E eles estão escondidos. E aí Deus fala, por que vocês se esconderam? E eles dizem, porque nós estávamos nus e sentimos vergonha. Ele fala, quem disse que vocês estavam nus? Acho que Deus deve ter olhado e falado, que roupinha ridícula é essa? Sabe o que Deus faz? Deus pega, sacrifica um animal inocente e cobre eles. O que eu vim dizer nessa noite para vocês é que é o dia da gente se despir dessas roupinhas que a gente criou e deixar que o sacrifício de Jesus seja a única roupa que nos cobre. Chegar e dizer, não há mérito nenhum em mim, só um. Não há roupa nenhuma em mim, só tem uma veste que eu coloco, a graça de Deus na minha vida. Qual é a sua definição? Quem é você? O torcedor? Quem é você? O médico? Quem é você? O rico? Quem é você? O Gonçalves? Não, eu sou um pecador extremamente amado pelo Pai. É só isso que me define.